Bem-vindo ao nosso canal no Spotify. Você ouvirá agora uma mensagem do nosso pastor Daniel Ventura. Deus o abençoe e fale ao seu coração. A nossa minissérie de reflexões intitulado Nova Casa, Nova Estação, Mesma Visão. E eu quero convidar você a acessar a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo de número 19. Evangelho de João, capítulo de número 19. Farei a leitura na Nova Versão Internacional, então se você está de posse de um dispositivo móvel, você seleciona aí NVI para que você consiga acompanhar. Os que estão com a versão analógica um pouco diferente podem acompanhar a leitura no seu texto e nós teremos a projeção também para que aqueles que porventura estejam entre nós, visitando a nossa igreja e não possuam um exemplar, também possam acompanhar a leitura do Evangelho de João, no capítulo de número 19. Eu leio os versos 26 e 27. Nós estamos exatamente no momento da crucificação de Cristo Jesus. Acabamos de celebrar a ceia memorial deste evento. E o capítulo 19 traz instantes em que Jesus está cravado na cruz. E o texto nos diz que, vendo Jesus sua mãe, e junto a ela o discípulo a quem amava, disse à sua mãe: aí está o seu filho. E ao discípulo: aí está a sua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a recebeu em sua casa. Que Deus nos abençoe em sua palavra. Como sabem, nós estamos vivendo um novo capítulo na nossa história como igreja. E o que temos proposto nessa nova jornada da igreja, a partir dessa minissérie de reflexões intitulada Nova Casa, Nova Estação, Mesma Visão, é discernir o que Deus está nos chamando não apenas a fazer, mas a manter de modo inegociável nessa nova fase de transição. E o que eu quero aqui, como pastor da igreja, dizer de forma cuidadosa e clara, é uma palavra direcionada não apenas àqueles que estão chegando à Casa Viva, e nós temos vivido um tempo muito especial de recebimento de novas pessoas, amigos, familiares, que convidados ou impulsionados pelo Espírito Santo de Deus têm se achegado a essa família espiritual. Mas eu quero também me dirigir a você que está conosco aqui já há algum tempo. Alguns estão aqui desde a nossa gênese, desde os nossos primeiros passos. Outros chegaram durante esses anos de organização. Por isso, a minha palavra é direcionada a todos vocês. Por quê? Porque em tempos de mudança, como esse tempo que nós estamos prestes a viver, nós podemos dizer que são tempos preciosos. Mas nós não podemos ignorar que tempos de mudanças também são tempos perigosos. E por que digo isso? Porque os tempos de mudança, eles podem consolidar a nossa identidade, mas podem também diluir a nossa identidade. E uma das coisas que quem está aqui desde o início, e uma dessas pessoas está aqui, que é o Rafael, ele sempre preocupado me procurou e disse: pastor, vamos garantir que mesmo com o crescimento nós não percamos aquilo que de fato somos. A nossa identidade como igreja, aquilo que nós nos propusemos ser quando nascemos. E a gente precisa se preocupar de forma atenta e se ocupar de forma intencional com isso. Porque as mudanças são preciosas, mas são também perigosas. Por quê? Porque elas podem aprofundar a nossa cultura ou podem substituí-la por uma estrutura. E quando eu digo isso, eu quero reforçar algo que nós temos de forma recorrente dito a vocês como igreja. O fato de experimentarmos um crescimento
e de sermos agora impulsionados para um novo ambiente arquitetonicamente lindo, estruturalmente maior, não pode permitir que nós comprometamos a nossa cultura. Nós somos uma igreja cujo slogan resume a nossa visão, a nossa missão e os nossos valores como uma igreja que acolhe, uma igreja que ama e uma igreja que serve. E o que desejamos é, a despeito do tempo, a despeito do local, a despeito do tamanho, a despeito da estrutura, manter a cultura. Porque essa cultura acolheu vocês. E uma das coisas que nós pedimos àqueles que se achegam a essa família, que agora, comprometidos em fazer parte da Casa Viva, mantenhamos a cultura, que eu costumo chamar de cultura congregacional. Na ambiência corporativa, nós chamamos de cultura organizacional. Mas como nós estamos aqui como corpo de Cristo, como congregação do reino de Deus, nós tomamos a liberdade de ajustar os termos e dizer, nós temos uma cultura congregacional, e essa cultura congregacional é materializar de forma prática, visível, o que Deus nos propõe a ser como igreja dele. Uma igreja que acolhe, ama e serve. Mas ao mesmo tempo que essas mudanças são preciosas e podem ser perigosas, é porque podem ampliar a nossa visão, mas ao mesmo tempo pode nos acomodar. E isso nós não queremos experimentar. Por isso, intencionalmente, eu quero voltar com você à cena da cruz. Porque aqui no capítulo 19 do Evangelho de João, Jesus está no ponto mais ímpar da sua entrega. Ele que momentos antes, no Getsêmani, experimenta de uma agonia tremenda que faz com que o seu corpo não apenas faça com que o suor seja expelido, mas com ele sangue, por saber o que estava prestes a experimentar na sua condição física enquanto homem, agora está ali, cravado na cruz, e mesmo diante da dor, mesmo diante do sofrimento, ele decide direcionar o seu olhar não para si, mas para pessoas e estabelecer com essas pessoas vínculo. Estabelecer com essas pessoas uma comunidade. E o seu olhar é direcionado à sua mãe, Maria, e é direcionada ao seu discípulo amado, João. E o texto que nós lemos diz que, ao se direcionar tanto a Maria e a João, ele entrega o cuidado mútuo de ambos, um ao outro. E o que ele estabelece ali é uma nova relação familiar. E o que nós estamos contemplando nessa narrativa bíblica não é simplesmente um gesto afetivo de um amigo para um amigo, de um filho para com uma mãe, mas o que nós estamos contemplando aqui é o evangelho vivo de Cristo Jesus. O que acontece na cruz não é apenas um gesto que provê salvação a indivíduos. O que acontece na cruz por meio de Jesus é a criação de uma nova comunidade, que nós chamamos de família espiritual. Você e eu somos denominados irmãos em Cristo. Deus é o nosso Abba, Deus é o nosso Pai. E em Cristo, você e eu alcançamos uma nova condição na nossa jornada. Agora somos irmãos. Agora nos tornamos família. Na cruz, Deus nos reconcilia com Cristo e com cada um de nós, uns com os outros, nos entregando no presente uma esperança futura, como nós acabamos de celebrar e declarar na ministração da ceia memorial, mas nos entrega também no tempo presente, nessa garantia futura, uma família a quem pertencer. Vocês sabem que eu não tenho família sanguínea aqui, e eu sei que muitos dos que fazem parte da Igreja Casa Viva Itaipava não são de Petrópolis. São pessoas oriundas de outras regiões e que igualmente não possuem vínculo sanguíneo na cidade. Mas temos experimentado pela graça de Deus e pela manifestação dessa comunidade espiritual denominada Igreja de Cristo Jesus, uma nova composição como família espiritual. Isso para mim
é um presente dos céus, assim como creio é um presente dos céus sobre você, que experimenta de igual modo essa composição e essa conjunção fraterna de corações tementes a Deus, apaixonados por Cristo Jesus, que compomos a igreja. E o que Jesus faz aqui é revelar algo que transcende o sangue. O que Jesus revela por meio das suas palavras é o reino de Deus formado por uma família marcada pela graça, marcada pela fé e marcada pelo discipulado. E por isso que eu queria reafirmar com essa minha palavra o nosso DNA como igreja. Estamos para viver um novo capítulo da nossa história. Mas nós não podemos permitir que esse novo ponto de avanço da nossa igreja enquanto organização e ao mesmo tempo enquanto organismo de Cristo Jesus, como corpo dele sobre a face da terra, nós percamos aquilo que tem a ver com a nossa missão, com a nossa visão, com os nossos valores enquanto igreja de Cristo Jesus. Nós decidimos, desde o nosso nascimento, ser mais do que uma igreja institucionalizada. Nós decidimos isso. Abrimos mão de uma série de artefatos, abrimos mão de uma série de paradigmas, decidimos ser uma igreja estruturalmente simples, fluida, mas fortalecida em cima de algo que para nós tem tudo a ver com o nosso chamado como igreja, ser família. Por isso, o nosso desejo é ser mais do que uma igreja, mais do que um CNPJ, mais do que uma placa, mais do que um prédio. O que a gente deseja ser de verdade é uma família. E por isso eu queria que, com essas declarações e essas expressões que eu acabei de compartilhar com você, que você pudesse, junto comigo, entender e recusar algumas distorções do nosso tempo. A gente tem vivido um tempo de consumo. A gente tem vivido um tempo de polarização. Um tempo de desconexão. Nós acolhemos a tecnologia com o propósito de nos conectarmos e isso se tornou um efeito colateral reverso que faz com que, como família sanguínea, estejamos ao redor da mesma mesa e ao mesmo tempo desconectados. Alguns estamos aqui e outros apenas com o corpo em outra dimensão, às vezes tentados e tomados pelo dispositivo móvel. E o que precisamos nesse tempo recuperar é não permitir que, de alguma forma, seja substituído o Evangelho por uma experiência espiritual frágil, rasa. E eu vou acrescentar aqui a expressão confortável e autocentrada. Porque eu já disse isso, macularam a noiva de Cristo Jesus. A igreja de Jesus tem sofrido na sua identidade, no seu exercício, a manipulação humana, descabida, diabólica. E nós precisamos, neste novo tempo, neste novo movimento que nos coloca em evidência e permite um novo crescimento da nossa vida e da nossa história como igreja, não experimentar e permitir que isso frutifique entre nós. Essa igreja vai continuar sendo uma igreja que prega a pura e simples palavra de Deus. Essa igreja continuará sendo uma igreja marcada por vínculos, intermediados pelo Espírito Santo de Deus. Eu já não sei mais quantas vezes eu fui abordado por preocupações de mentes e corações feridos, se a nossa igreja vai ser uma igreja da parede preta. Não vai. Eu acho que Deus, inclusive, está nos movimentando para um prédio com mais vidro do que parede, para dar tranquilidade a todo mundo. Eu já falei para vocês, eu tenho pedigree batista. Eu sou líder da denominação batista no Brasil.
Eu só não nasci dentro da Igreja Batista, eu já falei isso, porque o meu nascimento se deu na quinta-feira. Porque na minha terra, nas Minas Gerais, os cultos aconteciam na quarta-feira à noite. Mas tirando isso, a minha identidade está sempre arrolada à igreja. Agora, nós aprendemos e decidimos caminhar com uma mão fechada e com uma mão aberta. A mão fechada é: nós não vamos abrir mão dos nossos princípios e dos nossos valores, não vamos. Nós continuaremos sendo uma igreja batista, cristocêntrica, que crê nas Sagradas Escrituras como palavra de Deus, inerrante, infalível. Vocês não ouvirão aqui a necessidade de atualizar a Bíblia, como ouvimos por aí. Interpretações humanas sobrepostas sobre aquilo que entendemos e reconhecemos como palavra de Deus. Somos corpo de Cristo. O cabeça dessa igreja não é o pastor Daniel, não é o pastor Ransom. O cabeça dessa igreja é Jesus Cristo. O que eu exerço juntamente com você são vocações e chamados no corpo de Cristo. Nós nos tornamos família. Não haverá aqui tentativa de manipulação com uma linguagem neurolinguística, programada, intencionalmente entregue para manipular o auditório, uma mensagem coach de autoajuda, não. E o que temos recebido entre nós são pessoas feridas, machucadas, que não aguentavam mais isso. Lideranças doentes. Seres humanos marcados pela ganância, tomados pelo poder. Por isso precisamos intencionalmente lutar para continuar sendo mais do que uma igreja, uma família de homens e mulheres, pecadores, limitados, frágeis, mas alcançados pela graça de Deus, redimidos pelo poder do Espírito de Deus, justificados pelo sangue de Cristo Jesus. Para que, somadas nossas falhas, somadas nossas fraquezas, intermediados pela instrumentalidade do Espírito Santo de Deus, sejamos fortalecidos. De modo que possamos chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram, mas nos tornarmos cordões fortalecidos pela nossa fraternidade, pela nossa irmandade, enquanto irmãos em Cristo Jesus, mas unidos pelo Espírito, pelo poder do Espírito Santo de Deus. E esse é um desafio que eu quero convocar você a acolher e juntos, não apenas sermos guardiões desses valores, mas lutarmos para que isso não se dilua entre nós. Quando a gente olha para a cruz, a gente vê Jesus se dirigindo à sua família sanguínea, sua mãe, e nós sabemos que ele possuía irmãos, mas ainda assim ele decide entregar a sua mãe ao seu discípulo amado João e entregar ao seu discípulo amado João a sua mãe. E o que eu quero é, de verdade, que nós possamos entender que Deus nos entregou uns aos outros para sermos a extensão do amor dele, a extensão das mãos dele, para cuidarmos uns dos outros. Essa pessoa que está ao seu lado, à sua frente ou atrás de você, é o seu campo de cuidado. Essa vida Deus colocou na sua jornada, na sua trajetória, para que você fosse essa materialização do cuidado de Deus. Por isso que a nossa missão como igreja é, em tudo aquilo que a gente faz, ser a extensão do amor de Deus. Servindo, acolhendo, amando. Então guarde isso. 3 verdades que eu quero que Deus consolide no seu coração e você ajude a Igreja de Jesus, conhecida como Casa Viva, a não se tornar o que algumas igrejas têm se tornado por aí. Porque a Casa Viva se recusa a ser uma igreja shopping. O que é uma igreja shopping?
É uma igreja onde as pessoas chegam como clientes, começam a avaliar o ambiente como produto. Deixa eu ver se essa pregação me atende, deixa eu ver se esse lugar é confortável para mim, deixa eu ver se essa programação é adequada para mim. Pessoas que entram no ambiente eclesiástico e começam a consumir esse ambiente eclesiástico a partir da sua experiência. Se faz bem para mim, se é confortável para mim, se o pastor faz chameguinho em mim, se a palavra de Deus vem ao encontro do que eu quero. Essas igrejas shopping não estabelecem vínculos. As igrejas shopping não permitem com que você seja verdadeiramente a extensão do amor de Deus, aquilo que você faz, porque não tem serviço, tem entretenimento, tem um menu de opções, um cardápio onde você define e escolhe. Não há compromisso. Quando você vai ao shopping, você esbarra com milhares de pessoas com as quais você não estabelece vínculo, não há afetividade, não há entrega, não há compromisso. Aqui não. Nós nos recusamos a ser uma igreja shopping. Igreja de evento. E eu costumo dizer que evento é vento. Não consolida. E aí você precisa criar um palco com shows para agradar todo mundo o tempo todo, maculando a identidade da noiva de Cristo Jesus. Segundo, a Casa Viva se recusa a ser uma igreja tribunal, onde a verdade vira pedra e a graça vira exceção. Nós somos uma igreja doutrinária, mas nós não usamos a doutrina como arma de superioridade moral. Aqui não. Aqui a doutrina bíblica, ela é usada como instrumento de cura, de cuidado, de acolhimento. Eu digo isso porque eu conheço muita igreja que se orgulha de estar certa. Certa no papel, certa no regimento, certa no estatuto, certa nas regras. Mas são igualmente igrejas que se esquecem de parecer com Cristo Jesus. São igrejas moldadas conforme entendimentos humanos, mas afastadas daquilo com que o próprio Cristo estabeleceu para o corpo dele. E se tem uma das coisas que a gente vai percebendo ao ler os evangelhos, é que o nosso Cristo, o Filho do Deus vivo, na maioria das vezes, recusou-se a estar na igreja institucionalizada. Passava de largo pelo templo porque decidia ir ao encontro das pessoas. Jesus não vendeu religião. Jesus não instituiu a igreja batista. Eu sei que pode ser escândalo para alguns, mas Jesus não instituiu a igreja batista. Jesus inaugurou o reino de Deus. E nós somos uma agência do reino de Deus. A gente tem uma placa por uma questão institucional. Nós somos uma organização, temos um CNPJ, tem que ter uma razão social. Precisamos nos estabelecer dentro de uma realidade e cumprir regras como instituição. Agora, a nossa essência é organismo. Nós somos corpo de Cristo. E nós não podemos nos esquecer disso. E por que eu digo isso? Especialmente aqueles que estão chegando à Casa Viva. Aqui não é uma igreja de santos. Se você quer uma igreja perfeita, vem aqui à frente agora e eu oro para Deus te dar um infarto fulminante e te levar para a glória. Porque a igreja perfeita só está no Pai lá. Aqui não está. Eu costumo dizer que a igreja é a Arca de Noé. Sabe a Arca de Noé? Você tem tudo quanto é tipo de espécie. É um fedor. Mas ainda é o melhor lugar para se estar, porque lá fora é morte na certa. Então não venha para cá achando que você vai encontrar pastor perfeito, liderança perfeita, homem perfeito, mulher perfeita. Não vai. Vai se decepcionar. E alguns na sua jornada se decepcionam porque estão com seus olhos fitos no lugar errado. Porque a nossa referência é Jesus Cristo. Jesus Cristo. A Casa Viva não é uma igreja de impecáveis. Jesus não chamou pessoas impecáveis, perfeitas. Jesus chamou gente ferida.
venha a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Venha como você está. Gente em processo de transformação. Preste atenção no que eu estou falando. Nós vamos acolher pessoas em todas as suas categorias, a despeito das suas histórias. Vamos acolhê-las, vamos cuidar dessas vidas para que elas comecem a experimentar um processo transformacional, metamorfoseado pelo Espírito Santo de Deus. Porque também é inadmissível alguém em comunhão com a Igreja de Cristo Jesus, rendido ao poder do Espírito Santo de Deus, continuar sendo o que era. Não dá. Mas nós vamos fazer isso acontecer debaixo da graça. Da graça. Porque se não fosse a graça de Deus, nem você nem eu estaríamos aqui. É a graça de Deus que vai nos dando segundas chances, vai entregando papéis em branco para a nossa história, para que possamos reescrevê-la diante de Deus. Então nós seremos a extensão desse amor e dessa graça de Deus. Porque a santidade no reino de Deus não é um troféu de poucos. A santidade no reino de Deus é um caminho de transformação de gente humilde, de gente que reconhece a sua pequenez diante da grandeza do Deus Todo-Poderoso, como nós acabamos de cantar, e percebe que o mais importante é que eu diminua, que ele cresça, e diante da consciência da minha fraqueza, o poder dele se aperfeiçoe em mim. É isso que a gente deseja. E terceiro, a Casa Viva se recusa a ser uma igreja fantasma. Eu conheço muita igreja localizada geograficamente, estruturada predialmente, mas insignificante, irrelevante. E Deus tem nos dado o privilégio, eu ainda não consigo entender o porquê, de verdade, de viver em 3 anos o que a gente está vivendo. Deus nos deu esse novo endereço. Eu estou afirmando isso para vocês. Nós não procuramos esse novo endereço. E Deus nos deu porque Ele entende que há algo acontecendo aqui, por intermédio do Espírito dEle, que Ele quer realizar através de nós para essa cidade. Nós não estamos simplesmente entrando num prédio bonito, nós estamos entrando num ambiente de expansão ministerial. Para ofertar de forma prática gestos e atos que se traduzam de segunda a segunda. Esse era o meu sonho, desde o início do meu ministério, poder liderar e conviver com uma igreja que tivesse a oportunidade de ser igreja para além do domingo, além do culto, além do clero. E Deus está nos dando essa oportunidade de ser uma igreja que, por meio da sua posição estratégica no corredor gastronômico do estado do Rio de Janeiro, possa oferecer por meio da comida um ambiente de comunhão, um ambiente de transformação. Vocês já sabem, cada prato de comida que for consumido no nosso restaurante vai se transformar em recursos para uma refeição para uma criança carente. Vamos ter uma cafeteria com o propósito de nos conectarmos com as pessoas. Antes delas chegarem ao culto, antes delas chegarem ao domingo, antes de experimentarem da nossa liturgia, elas terão contato conosco, com o nosso ambiente, por meio do nosso café, do nosso genuíno pão de queijo. Nós vamos ser a primeira organização a ter pão de queijo de verdade nessa cidade. E é a minha palavra, é de honra, você acredite no que eu estou te falando. Porque uma das coisas que eu digo é que no Rio de Janeiro tem pão de quê? Pão de queijo a gente tem lá nas Minas Gerais. E eu já tive a oportunidade de estar lá semana passada e já fiz os meus contatos. Vamos fazer um contrabando de toneladas de pão de queijo para cá e vamos deixar essa turma encantada com o verdadeiro e genuíno pão de queijo. É isso, imagina, ganhar pessoas para Cristo através do pão de queijo. É maravilhoso. Atividades esportivas. Já temos pessoas aqui entre nós se capacitando para ser instrutor lá no nosso ambiente de esporte, para que a gente consiga acolher crianças, dar disciplina, ressignificado, transformar não apenas a sua vida, mas a sua história e o seu horizonte.
Porque a gente se recusa a ser uma igreja fantasma. A gente quer ser uma comunidade reconhecida pelo seu acolhimento, pela sua comunhão, que por meio dos seus gestos amplia cuidado, fortalece o discipulado, e que vai fazendo com que essas pessoas se somem a nós e vão aumentando essa linda família, formada por gente querida, gente cheirosa, o povo de Deus. E essas distorções que eu acabei de mencionar, de uma igreja shopping, de uma igreja tribunal e de uma igreja fantasma, elas parecem facilitar a vida. Eu falo isso porque eu conheço as igrejas, mas elas roubam a essência. E aqui eu quero dar um alerta para nós, especialmente nós que estamos vivendo esse momento de transição, de mudança. É que isso que eu acabei de mencionar, se a gente permite frutificar entre nós, pode, sem perceber, trocar a nossa identidade como família por eficiência corporativa. Porque o que tem de igreja aí pautada na meta, e não é na meta da inteligência artificial, não, é na meta número. Aqui você tem que fazer isso. Igrejas que estão trocando a sua missão pelo seu conforto. Vamos entregar algo bonitinho, fofinho. Nós não podemos permitir isso aqui. Então a pergunta é direta. O que a gente quer reafirmar ser nesta nova estação? Mais do que uma igreja. Uma família. Isso aqui não é jargão, isso aqui não é frase de marketing. Isso aqui é teologia. Por quê? Primeiro, a igreja é um projeto eterno de Deus. Em Efésios capítulo 1, verso 4, Deus nos chamou e nos uniu em Cristo. A igreja é de Cristo. Nós não estamos aqui juntos porque nós gostamos das mesmas coisas. Nós estamos aqui juntos porque nós pertencemos à mesma família. Segundo, porque a igreja é uma comunidade de comunhão. Atos 2 institui operacionalmente a igreja e diz que naquele momento da história, a igreja, ela perseverava na doutrina, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Igreja é comunhão, não é apenas culto. Por isso a gente busca oferecer ambientes para além deste ambiente, para que você fortaleça os seus vínculos com a igreja de Cristo Jesus. Terceiro, porque a igreja é uma comunidade de amor. E aqui João é inegociável. Ele diz assim: quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. E Jesus deixa isso muito claro como sinal de identidade, dizendo: nisto todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. A Casa Viva é sinal visível do amor de Deus. Por isso que a nossa missão é ser a extensão do amor de Deus em tudo aquilo que a gente faz. Por isso que a nossa denominação, nosso nome é Casa Viva. Por quê? Porque nós não somos identificados como um prédio. Nós somos identificados como pessoas, marcadas por Cristo, metamorfoseadas por Ele, transformadas genuinamente pelo poder dEle. E naquilo que a gente executa, na nossa rotina, ali a gente está sinalizando o reino de Deus. Então coloca isso no seu coração. O prédio para onde a gente vai não é a igreja. O prédio para onde a gente vai é a casa da nossa igreja. Imagina, a sua casa agora, lá, está vazia. Ela não é família. A família está aqui. Então o que define a nossa igreja como família não é o prédio, é o que somos. É o que decidimos ser. Então imagine alguém que decida chegar na Casa Viva. Viu lá o prédio bonito, percebeu que tem uma igreja lá, entra. Essa pessoa não conhece a nossa história, não tem familiaridade com o nosso jeito de ser, mas essa pessoa carrega algo que a gente conhece. E normalmente as pessoas que chegam à nossa comunidade carregam algo comum que a gente conhece: cansaço, decepção, dor. E o meu desejo é que cada pessoa que entrar aqui ou lá, elas possam, antes de serem tocadas ou encantadas por um prédio,
elas sejam surpreendidas por um sorriso sincero, por um abraço verdadeiro, acolhedor, por um ambiente onde ela consiga perceber de forma clara: olha, aqui existe uma família. Tem algo aqui acontecendo que eu quero viver e experimentar isso na minha vida pessoal, conjugal, familiar. E aqui nesse ponto eu quero fazer um chamado especial para quem é recém-chegado e para quem está com a gente há tempo. Aos veteranos, e aqui com muito amor e seriedade, eu quero dizer o seguinte: a sua maturidade nessa nova estação, ela será medida pelo seu nível de acolhimento. A sua disposição de enxergar rostos novos, se aproximar dessas pessoas com um sorriso e dizer: seja muito bem-vinda à família mais linda, querida e cheirosa do Brasil. Porque o que as pessoas lá fora estão ansiando e desejando, necessitando, é disso. Um lugar para verdadeiramente se pertencer. Onde sejam chamadas pelo nome. Onde tenham as suas feridas tratadas, curadas. Você e eu não estamos aqui para ocupar um espaço. Nós estamos aqui para formar um lar espiritual, denominado Casa Viva. Uma igreja que acolhe, ama e serve. E por isso que a minha palavra agora aos recém-chegados é: você não veio apenas frequentar um lugar. Deus te colocou aqui para fazer parte dessa família espiritual. Pertencer a essa família. Decidir amar, decidir acolher, decidir servir. E qual deve ser então o nosso compromisso nessa nova casa? Eu entendo que Deus está confiando a nós mais espaço para que possamos formar e forjar nos nossos corações e nas nossas histórias mais maturidade. A nossa visão, ela é simples, ela é inegociável. É ser uma família que acolhe, que ama, que serve, que discipula, que faz com que os homens se tornem homens mais parecidos com Jesus, que faz com que as mulheres se transformem em mulheres mais parecidas com Jesus, que cuida dos lares. Hoje, intencionalmente, é a nossa última mensagem da nossa série de todo o ano de 2025, quando nos primeiros domingos refletimos sobre família. Só que agora, intencionalmente, eu desejei ampliar o conceito de família, saindo do nosso núcleo fraterno, sanguíneo, biológico, para essa grande família. Porque é isso que o mundo precisa. De uma comunidade genuinamente marcada pela presença de Deus. Então vamos crescer, sem nos tornarmos frios. Vamos nos organizar sem a gente se desumanizar. Vamos nos estruturar sim, tem muita coisa para fazer, mas sem a gente perder a ternura, a simplicidade. Eu não quero que a gente saia por aí com o nariz empinado, dizendo: você sabe de onde que eu sou? Eu sou porque tem umas igrejas que viraram grife. Você é de onde? Eu sou da grife igreja tal. Não. A gente quer ser reconhecida como uma igreja de Jesus. Igreja de Jesus. De tal modo que quando as pessoas chegarem por aqui, elas possam dizer: olha, aqui existe amor. Aqui existe cuidado. Aqui existe um lugar para recomeçar. Porque no fim, a casa muda, a estação muda, mas a visão continua. E que Deus nos ajude nisso. Que Deus nos ajude nisso. Que esse novo tempo que Deus está preparando para nós seja uma oportunidade de engrandecimento do nome dEle e de expansão do reino dEle.